Seria muito bom você já ir para a prova do Enem sabendo algumas questões que vão cair e por causa disso já tendo a resolução mais ou menos de cor, né? Acredite ou não, mas é mais ou menos isso que eu vou te mostrar hoje. Questões modelo que todos os anos estão se repetindo ali na prova do Enem, caindo com uma carinha diferente, mas sempre a mesma questão. E também eu vou te mostrar como pensar para resolver essa questão de uma maneira quase automática lá na hora da prova. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e hoje eu vou te mostrar 5 questões modelo que sempre caem na hora do Enem e como você tem que pensar para resolver elas sem cair naquela pegadinha, sem marcar aquela alternativa errada quando você fica entre duas. Bom, gente, começando então pelo primeiro modelo de questão, que é aquela questão que fala sobre variedade linguística. Todo ano cai alguma questão que está de alguma maneira envolvida com essa variedade linguística. Por motivos óbvios, eu não vou ficar lendo todo o texto aqui, porque senão vai ficar chatão. Então você pode parar, ler o texto, tentar resolver a questão e depois a gente já vai embora para a resolução. Mas vamos começar pelo enunciado. A leitura do texto permite ao leitor entrar em contato com. Desse texto aqui, o que a gente tem de importante? Ele tem essas expressões como aquele é um cabra da peste, a gente tem peste de novo aqui, cabra um pouquinho mais em cima, nhen, tudo isso ele está dando como exemplo de termos utilizados no nosso vocabulário, que ele explica o contexto histórico que esse termo veio, mas de maneira geral são palavras usadas em sentidos diferentes daquele que era esperado. Por exemplo, cabra. Você não está se referindo ali a cabrinha, ou animalzinho. Você está se referindo a uma pessoa com esse termo cabra. A mesma coisa com peste. São todas expressões que estão fora daquele contexto padrão, daquele contexto esperado dela, mas que tem um sentido naquele grupo social. Isso tudo é um registro do inventário do português brasileiro. Sempre aparece alguma questão nesse modelo aqui, sempre aparece alguma coisa que fala desse registro do inventário do português brasileiro. Então, quando aparecer esse modelo de questão, já fique esperto que provavelmente a resposta vai ser alguma coisa bem parecida com isso. Agora, o segundo tipo de questão, o segundo modelo de questão que cai com certeza na prova do Enem são os anúncios publicitários. Eu particularmente gosto bastante dessas questões, que são as mais legais para mim, as mais interessantes. Quando você aprende ali a enxergar o que você tem que enxergar no anúncio publicitário, fica bem tranquilo. Antes da gente resolver, vamos recapitular algumas coisas. Anúncio publicitário é feito com o objetivo de convencer alguém em alguma coisa. Se você lembra ali das funções da linguagem, isso vai ser uma função conativa. É sempre uma função que quer te persuadir. Então, tendo isso em mente, sempre que aparecer um anúncio publicitário, procura nas alternativas alguma coisa ligada à persuasão. Nunca vai ser informar, nunca vai ser alguma coisa do tipo, trazer uma notícia, trazer uma informação. Sempre é convencer, persuadir, influenciar. É sempre essas as palavras que estão ligadas à alternativa certa. Vamos resolver as questões então. Aqui, ó, esse anúncio publicitário propõe soluções para um problema social recorrente ao. Vamos ler aqui o anúncio. Respeita as torcedoras. Conversar? Ok. Torcer junto? Ok. Tocar sem permissão? Não. Empurrar? Não. Se sentiu desrespeitada? Denuncie. Disque 180. O que a gente está vendo desse anúncio? Ele está convencendo, ele está persuadindo a respeitar as torcedoras. Vamos ver as alternativas e analisar qual que é a certa. Promover ações de conscientização para reduzir a violência. Ok, está promovendo ações, está tentando influenciar algo. Até aqui, beleza. Estimular o compartilhamento de políticas públicas sobre a igualdade de gênero no esporte. Não é esse o objetivo. Ele não está tentando estimular o compartilhamento de políticas públicas. Como eu tinha dito, o objetivo da publicidade não é compartilhar uma informação, é convencer alguém de alguma coisa. Por isso, saber está errada. Divulgar para a população as novas regras. Mais uma vez, não está divulgando nada, não está divulgando regra nova nenhuma. Ele está só reforçando ali aquilo que já existe para convencer alguém a mudar de atitude. Informar ao público, mais uma vez, informar esquece. Regulamentar normas, mais uma vez está errado. Regulamentar, o que regulamenta? Uma lei, não um anúncio. A função do anúncio é promover ações de conscientização para reduzir a violência. Com essa visão, fica bem mais fácil acertar essas questões de anúncio. Vamos ver mais uma questão. Nesse texto, a combinação de elementos verbais e não verbais configura-se como estratégia argumentativa para. Beleza? Vamos ver o anúncio. A gente vê ali uma rodovia com um celular, uma rodovia, e aqui tem uma pessoa.
Aqui tem uma pessoa, não sei se está dando para ver bem, mas é uma pessoa meio que escondida ali no meio de tudo. Está escrito, se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito. Qual que é a mensagem? Está dizendo que o celular está tirando a atenção ali do motorista. Lembrando daquilo que eu falei, vamos procurar a alternativa certa. Manifestar a preocupação do governo? De maneira alguma, um anúncio não quer manifestar preocupação nenhuma. Associar a utilização do celular às ocorrências de atropelamento? Tem sentido o que ele está falando, perceba. Tem sentido atropelar crianças com mais uso do celular no trânsito. Só que não é o objetivo do anúncio publicitário. Orientar pedestres e motoristas quanto à utilização responsável do telefone. Não é pedestres, é motoristas. Influenciar o comportamento de motoristas em relação ao uso do celular no trânsito. Tá perfeito. Letra D. Certeza que é essa. Alertar a população. Não está alertando a população de nada, está convencendo alguém de alguma coisa. Letra D. Anúncios publicitários, então, é aquele modelo de questão que sempre vai cair. E é isso que você tem que pensar na hora de resolver essas questões desses anúncios. Bom, gente, terceiro modelo de questão bem importante é aquele modelo que fala sobre tipos textuais. Aqui, ó, pelas alternativas, a gente já vê que tem um conto, depoimento, reportagem, relato, notícia. São tipos textuais, a gente tem que identificar qual que é o tipo dessa questão. Começando, então, lendo a alternativa. Pelas características do texto lido, que trata das consequências da perda de um animal de estimação, considera-se que ele se enquadra no gênero tal. Realmente o que eu falei. Pergunta seca. Qual que é o gênero desse texto? Vamos ver o texto. Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro. Mais uma vez, eu não vou ler esse texto inteiro aqui para não ficar chato para vocês. Se tiver interesse, pausa, resolve e volta. Mas a gente tem aqui, ó, como explica The New England Journal of Medicine, a paciente Joanne e tal. Tá trazendo uma notícia ali dela até agora. Tá trazendo uma informação. Não vou falar que é notícia porque a gente não viu o resto do texto. Tá trazendo uma informação. Tá falando ali das dores no peito, sobre os problemas nas artérias coronarianas. Ao fazer o ecocardiograma, encontraram esses problemas. Aqui, ó, cardiomiopatia de Takotsubo. Beleza. Depois o outro parágrafo. Ele explica um pouco da condição médica. Interessante, ó, tá explicando ali um pouco sobre essa condição, sobre essa cardiomiopatia de Takotsubo, beleza. Último, ao Washington Post, ela contou que estava quase inconsolável após a perda do seu animal de estimação. Um cão da raça Yorkshire Terrier, recuperado após cerca de um ano, ela disse que não abrirá mão de ter um animal. Beleza. O que a gente viu aqui? Primeiro parágrafo, trazendo a informação. Segundo parágrafo, está explicando um pouco essa cardiomiopatia que ela teve. Terceiro parágrafo é o que ela falou para o Washington Post. Aonde essa notícia estava disponível? Isso aqui é importante. Exame Abril. Daqui, você já sabe que é um tipo de texto específico. Você conhece a Exame Abril? Já fica fácil para você. Mas vamos lá. Conto não é. Isso aqui não é um conto, é mais um texto informativo. Então não vai ser conto. Assim como depoimento e relato seria uma coisa mais direta, sabe? Ah, ela deu tal depoimento falando isso, ela relatou isso. Não é bem um depoimento ou um relato. A gente tem aqui no finzinho do texto um depoimento de maneira indireta dela, mas é mais uma informação, uma notícia ou uma reportagem. Dá para ficar mais em dúvida entre notícia e reportagem. Só que, pela fonte, eu já iria em notícia. Mas tudo bem. Se você tem dúvida ainda, você não sabe exatamente a distinção entre notícia e reportagem, vamos ler o resto. Reportagem, pois discute cientificamente a cardiomiopatia. Isso aqui não é uma divulgação científica, não é uma discussão científica, está mais para uma linguagem mais acessível ali, para o público que não é tão especializado no conhecimento científico. Seria uma linguagem mais de divulgação científica. Então, não é uma discussão científica da cardiomiopatia. Isso seria mais em um artigo, mais em alguma discussão bem acadêmica. Notícia, pois divulga fatos sobre a síndrome do coração partido. Beleza, tá perfeito aqui. Ele divulgou fatos aqui, ele explicou mais ou menos no segundo parágrafo, falou sobre ela. Letra E, notícia, sem erro, sem muita discussão. O próximo modelo de questão é um que sempre aparece no Enem de uma maneira bem característica. Se você bateu o olho e viu isso aqui, pode marcar com certeza. Não precisa nem ler as outras alternativas, que é sobre expressões pouco convencionais artísticas. Mais uma vez, vale a pena você dar uma lida no texto, depois volta aqui, porque eu não vou ficar lendo tudo. Mas o que ele está falando aqui? Vamos ver a primeira pergunta.
Considerando-se a função que os cartazes colados em postes normalmente exercem nas ruas das cidades, esse texto evidencia a. Não falou tanta coisa. Vamos ler as alternativas. Disseminação da arte poética em um veículo não convencional. Manutenção da expectativa das pessoas a andarem pelas ruas. Necessidade de exposição de poemas pequenos em diferentes suportes. Características corriqueiras do suporte lambe-lambe, muito comum nas ruas. Exposição da beleza escondida das esquinas da cidade de Belo Horizonte. A gente está vendo aqui, pelo texto 2, um poste com esse cartaz. Ontem fui dormir com saudades de mim e hoje subitamente voltei. Esse modelo de questão é característico de quando você encontra uma expressão artística, um poema, um desenho, um muro pintado no espaço cotidiano, no espaço normal, que você não espera encontrar uma arte. Você não anda na rua esperando encontrar uma manifestação artística. Você anda na rua esperando encontrar coisas do mundo cotidiano e urbano. Então, aqui que está a marca desse tipo de questão. Sempre que caiu isso aqui, é uma manifestação artística em um lugar que não era para estar lá tradicionalmente, a resposta vai ser essa. O Enem adora isso aqui, o Enem adora trazer essas manifestações, que é disseminação da arte poética em um veículo não convencional. Outro modelo importante de questão também é outra expressão artística, diferente dessa, mas que cai muito também, que é aquela de quando você tem uma interação do espectador com a arte. Então, é uma arte não convencional também, assim como essa. Só que aí a peculiaridade dela não está no lugar que ela está, mas sim em você interagir diretamente, em você fazer parte ali daquele processo artístico. Então, fica atento porque pode cair esse outro modelo de questão também, que é bem importante. Agora, então, o último modelo de questão que sempre cai no Enem, que eu tenho certeza que você pode esperar alguma coisa dessa lá na sua prova, é falando especificamente sobre regionalismo. Sempre trazem um linguajar ali do Nordeste, uma expressão do Nordeste para você identificar o regionalismo. Ou então de um grupo social específico, que não é tão regionalismo assim, mas é uma linguagem pertencente a um grupo social específico. Ou então uma linguagem mais do interior de Minas, por exemplo, você vai ter aquela língua mais diferente, o pessoal que não é de Minas até brinca que não entende direito, né? Mas vamos ver aqui sobre essa questão especificamente. Entre as sugestões apresentadas para o Museu das Invenções Cariocas, destaca-se o variado repertório linguístico. Opa! E em Museu das Invenções Cariocas, variado repertório linguístico, já deu para despertar ali aquela pulga atrás da orelha se não é a questão do regionalismo. Empregado pelos falantes cariocas nas diferentes situações específicas de uso social. A respeito desse repertório, atesta-se. Isso aqui, ó, a gente não precisa nem ler o texto para ter certeza. Só pelo enunciado e sabendo desse modelo de questão já dá para matar. Mas vamos ali pegar uma coisinha ou outra de importante desse enunciado. Da corrida de submarino à festa do aniversário no trem. Beleza. Falar, caraca, a cada surpresa ou acontecimento que vemos, bons ou ruins, é invenção do carioca, como também o vacilão. Cariocas inventaram um vocabulário próprio. Dizer mermão é mesmo. Aí, ó, a gente tá vendo que é tudo expressão típica do carioca. Já vamos para as alternativas, não adianta perder tempo aqui. Otimiza o seu tempo de prova. Desobediência à norma padrão? Não, não é desobediência à norma padrão. É uma norma oral. É aceitável isso em um convívio oral. Não precisa dessa rigidez aí na norma padrão. Inadequação linguística também não é inadequado. Eles se entendem, tá? Servindo ao propósito de comunicar, de passar informação. Reconhecimento da variação linguística segundo o grau de escolaridade. Também não é grau de escolaridade, é regionalismo, a gente está vendo aqui. Ó. É uma característica do povo carioca. Identificação de usos linguísticos próprios da tradição cultural carioca. Perfeito, matamos aqui. Ó. Cultura carioca, a gente falou aqui das invenções cariocas, né? Museu das Invenções Cariocas, variado repertório, é letra D, não precisa nem ler aí, mas vamos para confirmar. Variabilidade no linguajar carioca em razão da faixa etária. Muito menos. Não está falando aqui de idade. Letra D, certeza. Caiu o regionalismo, fica atento, porque provavelmente vai ser essa a resposta. Se você achou que esse vídeo foi produtivo, já deixa um comentário aí embaixo para eu saber se vale ou não a pena trazer essas questões modelo de humanas, de matemática e de natureza também. Já deixa aquele like no vídeo e se inscreve aí no canal se você não é inscrito para apoiar o meu trabalho e para receber sempre que eu postar um vídeo novo, para dar aquela turbinada aí do seu desempenho na reta final. Espero que você tenha aproveitado, espero que você faça uma excelente prova do Enem, que você gabarite linguagens e volte aqui para falar que as questões modelo te ajudaram. Um grande abraço.